Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você, esteja também com toda a tua família. Amados, eu sempre digo nas séries do Espírito Santo que tudo é novidade para a gente. A gente jamais pode imaginar como o Espírito Santo ele quer ser conhecido. Lógico que o Espírito Santo também, como Deus, ele não força a barra. Se tem uma coisa que Deus ama, é o livre-arbítrio. Jamais Deus vai pedir a você algo que você não queira dar para Ele. Nunca diga, por exemplo, que você faz uma coisa porque a sua religião te obriga. Algumas pessoas, por exemplo, no meu trabalho, elas dizem assim, Renivaldo não trabalha no sábado não, porque a religião dele não deixa. Outras dizem assim, Renivaldo não come isso não porque a religião dele proíbe. Saiba que religião não deve proibir nada. Religião, para começar, a palavra religião já está sendo mal usada aí. Quando alguém diz que a religião de fulano proíbe tal coisa, então já está usando a palavra religião de modo errado. Porque religião é relacionamento íntimo com Deus. Então, no meu relacionamento íntimo com Deus, Salmo 25, versículo 14, Deus diz para mim, Renivaldo, eu desejo que você tenha saúde, desejo que você seja livre e que nada te prenda, te escravize, te acorrente, a ponto de nos separar um do outro, porque Isaías 59, versículo 2 diz que o pecado me separa de Deus. Toda e qualquer sorte de pecado nos separa de Deus. Então eu não quero viver separado de Deus. Então agora eu vou vencer o pecado, eu vou ser libertado do pecado pelo Espírito Santo para viver em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículos 2 a 4. A gente é ressuscitado pelo Espírito Santo. Tito, capítulo 3, fala sobre isso, não é? Que a gente é ressuscitado pelo Espírito Santo, recriado pelo Espírito Santo. O livro de Jó 33, versículo 4, diz que eu sou criação do Espírito Santo. Que quem fez a gente foi o Espírito Santo, que o sopro do Todo-Poderoso foi que nos deu a vida eterna, a vida. Jó 33, versículo 4. Então, eu preciso desenvolver em mim a santificação. Então, eu escolho o Espírito Santo como Senhor da minha vida. Deus abençoe você. Obrigado pelos likes. Obrigado por compartilhar este vídeo. Assiste o vídeo até o final. Compartilha. E deixa o like. E se inscreve no canal. Deus é contigo. Amigo, enviado por Deus, Consolador, Santo Espírito, ajudador, meu intercessor. Ele sabe orar o que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar a Pai.
que não consigo. Seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior. Vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai. Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado pra ser teu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara pra ser um adorador. Espírito Santo, és bem-vindo. Santo, Espírito de Deus, enviado pra ser meu sustento, consolador, libertador. Espírito Santo, vem me abraçar. Santo, Espírito de Deus, leva-me em tuas asas, me prepara pra ser um adorador. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Como é gostoso, Senhor, abrir a Tua palavra. Porque todas as vezes que nós abrimos a Tua palavra, com oração, com desejo de entender o Teu recado para a gente, a Tua carta de amor para todos nós, o Senhor envia o Espírito Santo para nos iluminar o entendimento, para nos fazer compreender toda a Tua verdade. Jesus Cristo disse aos judeus que se eles quisessem conhecer a vontade do Senhor, a verdade, eles saberiam, porque Deus não deixa ninguém nas trevas. O Senhor mesmo nos dá a sua luz, a fim de sermos iluminados. Salmo 119, versículo 105, diz que a lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e ela é luz para o nosso caminho. Portanto, meu Deus, queremos agora que o Senhor mais uma vez envie o Espírito Santo sobre nós para nos iluminar e nos dar entendimento da Tua palavra. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dás de entrar na Tua presença para aprender mais do Senhor. Queremos ser ensinados por Deus, como Jesus Cristo mesmo prometeu em João capítulo 8. Então vem nos ensinar agora, Pai. Vem nos iluminar. Vem nos dar a sabedoria do céu para a compreensão plena da Tua verdade e da Tua palavra. Também, Senhor, cure a gente. Visite as nossas necessidades. Contempla-nos em nossas necessidades e assista-nos em nossas necessidades, para que sejamos completos e repletos no Senhor. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu perdão, a Tua salvação e liberta-nos de todo o mal,
nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, a base da nossa mensagem está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A gente já leu ontem como referência, né? Mas agora a gente vai fazer uma análise desse capítulo aí. Vamos fazer uma análisezinha aí. E às vezes muita gente não gosta quando eu digo isso, mas o capítulo 3, versículo 18, volta a tocar num ponto de contemplação. Observe o texto. Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Renivaldo, o que é contemplação? Contemplação é você... Conta-se uma história que existia um rei, e esse rei, ele ficou com um problema na coluna, de tal maneira que a sua cabeça foi assim, curvando para baixo. Então ele só olhava para o chão. Ele não conseguia olhar para cima, ele não conseguia olhar para ter uma visão do céu. Ele só enxergava o que estava abaixo, na direção dos seus pés. E aí, ele convidou os vários artífices e pessoas talentosas e sábias do seu reino e fez uma pergunta para elas. Disse o seguinte: como eu faço para consertar a minha coluna e eu quero voltar a ver o céu? E aí, os artífices, os sábios, planejaram uma maneira de ele ser curado daquela enfermidade e voltar a ficar ereto, reto, em pé, como qualquer outra pessoa. Porque ele já estava quase andando de quatro, de tão curvado que ele estava. E aí fizeram uma estátua dele mesmo, uma estátua dele, e colocaram num pedestal. E agora todos os dias ele tinha o dever, a obrigação de praticar um exercício, tentar ver o rosto da sua própria imagem. Então todos os dias ele ia e passava horas tentando levantar a cabeça para ver o rosto da sua estátua, da sua própria imagem. E diz a história que algum tempo depois, não foi um período curto, mas um período bem longo de contemplação da própria estátua, aquele rei voltou a ficar em pé, ereto, conseguindo enxergar não só a cabeça da sua estátua, da sua própria imagem feita, mas também contemplar o céu, as árvores e tudo que tem aí acima da abóbada celeste, o sol, a lua, as estrelas. Por quê? Porque todos os dias ele separava um tempo para contemplação. Vamos ler o texto, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado. Olha aqui, tirado o véu, né? Lembra da mensagem de ontem, né? Tirado o véu. Agora a gente já está com o rosto desvendado, não tem mais impedimento. Estamos livres em Jesus Cristo. Contemplando como por um espelho. Lembra da historinha? O rei precisava ver o rosto da sua própria estátua. Então ele tinha que praticar um exercício, contemplar a sua própria estátua para forçar a sua coluna a voltar ao seu lugar e ele conseguir ficar em pé ereto, não em pé curvado, mas ereto. E aí diz o texto, ó, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Aqui, mais uma vez, duas vezes no verso 18, o Espírito Santo é chamado de Jeová. Então a gente não precisa mais discutir essa questão. O Espírito Santo é Deus, ele é Jeová, ele é Senhor.
Ele é um ser, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da divindade, ele é Deus. Assim como Deus, o Pai, é Deus, assim como Jesus Cristo, o Filho, é Deus, então, três pessoas coeternas, convivendo lado a lado, com um único propósito, unidas em um só projeto e propósito, cuidar e salvar, resgatar o ser humano. Agora, eu quero conversar com você aqui justamente sobre essa questão aqui da contemplação. O assunto é sério. Por quê? Porque todos nós temos um problema grave chamado mau uso do tempo. Lembra da mensagem de Efésios capítulo 5, verso 14? Verso 14, remindo o tempo porque os dias são maus. Verso 15, né? Então, remindo o tempo porque os dias são maus. Aí mesmo em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11, diz assim, ó: eu digo a vocês que conhecem o tempo, que já é hora de despertardes do vosso sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando você creu no princípio. Verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixe de lado as obras das trevas e revista-se das armas da luz. Verso 13. Andemos dignamente como em pleno dia, nem em orgias, nem em bebedeiras, nem em pudicícias, nem dissoluções, nem em contendas, nem em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Em nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Meu querido, o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está falando mais uma vez do tempo. E quem é Senhor do teu tempo? Ou melhor, quanto tempo você dedica a Deus diariamente? Deus te dá 24 horas. E nessas 24 horas, a coisa mais importante da tua vida, a coisa mais importante da minha vida, a coisa mais importante da nossa vida, chama-se a nossa salvação. A vida eterna. Não há nada mais importante para mim e para você do que a tua salvação, do que a nossa salvação, do que a vida eterna. Agora, a vida eterna, a salvação, ocupa quanto tempo do teu espaço de 24 horas? Quanto tempo ocupa? E agora, qual é o conselho do Espírito Santo em Coríntios? Ele diz que é para você tirar as vendas, né? Tirar o véu. Eu lembro da mensagem de ontem, né? Tirar o véu. Ou seja, você precisa se converter. Você precisa ser um cristão convertido. E a conversão, ela acontece nos 3 tempos da nossa vida. Eu fui convertido no passado. Eu estou sendo convertido no presente. E ainda vou continuar me convertendo no futuro. Porque a palavra converter é mudança de estrada, é mudança de caminho. Quando eu estou seguindo uma estrada e eu vejo que ela não vai me levar ao destino que eu quero chegar, então agora eu faço uma conversão. Ou seja, eu mudo a rota, eu volto para procurar. A última vez que eu fui à Bahia, né, de carro, então em algum momento eu perdi a entrada. Então eu tive que viajar, voltar, fazer um percurso maior para achar a entrada do lugar que eu queria para sair numa determinada cidade que ficava mais perto da cidade dos meus pais. Então quando você vai e você vê que o seu caminho está errado, é hora de converter. E essa conversão é como o processo da santificação. É um processo diário.
E como é que acontece essa transformação aí do capítulo 3, versículo 18? É na contemplação que a gente vai ser transformado. É na contemplação. Aquele rei, quando ele estava ali encurvado, olhando somente para o chão, somente para o chão, somente para o chão, agora ele tinha um alvo. Alguém construiu uma estátua e colocou acima do rosto dele, para ele não poder ver o seu próprio rosto na estátua. Agora ele tinha que praticar um exercício diário, ou seja, ele tinha que contemplar aquela estátua. Ele tinha que mirar os olhos naquela estátua todos os dias, a fim de que a sua coluna voltasse ao normal. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje é que você precisa fazer melhor uso do seu tempo. E eu já disse aqui, o livro Caminho a Cristo, se eu não estou enganado, página 63, diz que você faria bem, se você quer ter a sua vida transformada, se você quer espelhar o caráter de Deus, desenvolver a personalidade de Jesus Cristo, você deveria dedicar pelo menos 1 hora todos os dias para contemplar Jesus Cristo, para olhar para Jesus Cristo. Né? É o que está em Hebreus, capítulo 12. A gente leu ontem isso aí, né? Antes de ontem, melhor dizendo. A gente leu Hebreus antes de ontem. Leia de novo comigo aí, Hebreus, capítulo 12. Olha aí, o versículo 2 de Hebreus 12. Está escrito, ó, olhando firmemente. A palavra contemplar, lá de 2 Coríntios, e olhar com firmeza, é você manter os olhos fixos em Jesus Cristo, né? Olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da glória, da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e agora está assentado à direita de Deus, do trono de Deus. Verso 3. Considere atentamente para aquele que suportou tudo, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Em outras palavras, meus queridos, o que Coríntios está dizendo é que nós podemos continuar vivendo o nosso cristianismo vazio. Por quê? Porque a gente simplesmente vive perdendo tempo. Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. E sabe qual é a coisa que Deus mais vai cobrar de nós na eternidade? No dia do juízo, melhor dizendo, é o uso do tempo. Ah, eu não tenho tempo. Até já citei essa semana aqui, da meditação da mulher, da nossa querida articulista, que dizia que não tinha tempo. A sua vida era tão corrida, tão preocupada em ganhar, que ela não tinha tempo para Deus. Quanto tempo você gasta para ler um versículo da Bíblia e para fazer uma oração de 18 segundos? Vamos colocar 1 minuto. Um minuto é suficiente para você sair para a batalha contra Satanás? Se você observar a espada do Espírito, você precisa ser habilitado. E quantas horas, agora nós vamos ter as Olimpíadas, agora em julho, né? Nós vamos ter as Olimpíadas na França. Um jovem, para ser, digamos assim, escolhido para participar das Olimpíadas, eles treinam um mesmo exercício, pelo menos 8 horas por dia, para ele ficar perfeito na execução daquele exercício, daquela modalidade, seja a ginástica, seja a corrida, seja a natação, seja o esporte. 8 horas por dia. Um atleta que quer ganhar medalha de ouro, que quer aperfeiçoar sua técnica, sua habilidade, sua apresentação na sua modalidade,
ele passa 8 horas treinando o mesmo exercício. Imagina uma pessoa passar 8 horas fazendo o salto com vara. 8 horas nadando na piscina para melhorar seu tempo, para bater recordes. Ora, se para essas coisas, você, por exemplo, vai para a faculdade e você quer se especializar em direito, você quer se especializar em administração, você quer se especializar em gestão e comércio, você quer se especializar em saúde, em medicina, em enfermagem, seja qual for a especialidade ou a formação, você vai gastar quanto tempo? Hoje, a maioria das faculdades são 5 anos. E todos os dias você tem que ir para a faculdade. Todos os dias você tem que sentar na sala de aula durante 4 horas. 4 a 5 horas todos os dias para você alcançar essa especialização. Ou essa formação, ou esse bacharelado. Um médico, para chegar a ser um especialista, por exemplo, um neurocirurgião, um cardiologista, um pediatra, a média que ele gasta 16 anos da sua vida. De 16 a 20 anos da sua vida só estudando para ser um bom médico. E agora eu pergunto para você, ser um bom profissional, ganhar muito dinheiro, é mais importante do que Jesus Cristo vir e dar a você a vida eterna? Jesus Cristo vir e levar você para morar com Ele para sempre no céu? O que é mais importante para você? O que é mais importante vai sempre ocupar o primeiro lugar em teu coração. Se o mais importante é os seus empreendimentos, lógico que você vai dedicar muito tempo aos seus empreendimentos. Lembra da articulista que eu citei aqui, da meditação da mulher? Ela estava correndo atrás de uma especialização, de uma pós-graduação e trabalhando para pagar suas contas. Não tem nada de errado nisso, por favor. Eu sempre digo aqui no canal, eu volto a repetir, não tem nada de errado nisso. Agora, se isso ocupar o primeiro lugar, se isso ocupar a parte mais importante do teu dia, Deus não é nada para você. A gente viu na mensagem de ontem. Se o Espírito Santo não é Senhor na tua vida, meu irmão, você vai ser um escravo do tempo, você vai ser um escravo dos seus relacionamentos, você vai ser um escravo do seu trabalho, você vai ser um escravo dos seus empreendimentos, você vai ser um escravo da vida, correndo atrás de nada, como diz Eclesiastes capítulo 3 e capítulo 4, tudo é vaidade, tudo é perda de tempo. Então quem não separa tempo para Deus, para contemplar a face de Jesus Cristo, a glória de Deus, vive perdendo tempo. E observe que o texto aqui, ele não diz que é para você ficar 2 horas orando, 2 horas de joelhos, 2 horas, 4 horas, né, como Lutero ficava 4 horas de joelho. Não, a Bíblia não está dizendo isso não. A Bíblia está dizendo que você precisa contemplar a face de Deus, contemplar a glória de Deus. E aí, lógico que aqui vai entrar a oração, vai entrar o louvor, a música, vai entrar o testemunho, vai entrar o estudo da palavra de Deus e vai entrar a oração. Ou seja, você precisa separar um tempo diariamente para contemplar a glória de Deus. Essa palavra glória aqui, observe no capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Agora, Paulo usa a palavra espelho aqui, interessante, né? O que você vê no espelho? Quando você olha para o espelho, quem você vê? Esse dia até teve uma dinâmica na igreja. O pessoal colocou uma mala em cima do púlpito, e aí, quando a gente abria a mala, ele disse assim, ó, tem algumas coisas aqui que você tem que ver aí. O que você está vendo? E só tinha um espelho lá dentro da mala. Ninguém sabia o que tinha dentro da mala, mas quando a gente abria a mala, estava o espelho. E quem a gente via quando olhava o espelho? Quem você vê quando você olha o espelho? Você vê a você mesmo. Agora, Paulo está dizendo que ao olhar para você,
no espelho do relacionamento com Deus, você precisa contemplar, ver a glória de Deus em você. Olha a tremenda responsabilidade. Por isso é que eu e você precisamos dedicar mais tempo para Deus, porque eu preciso ver a glória de Deus refletida em mim. E ele vai falar aí de glória em glória, né? Observe aí, nós somos transformados pela contemplação da glória de Deus. Da glória de Deus que Ele derramou em meu coração. Eu fui criado para a sua glória. Lembra de Isaías 43, versículo 7? Deus diz, eu os formei para a minha glória. Ou seja, quando Adão e Eva saíram das mãos de Deus, eles refletiam a glória de Deus no seu caráter. Quando Adão olhava para Eva, ele via a glória de Deus em Eva. Quando Eva olhava para Adão, ela contemplava a glória de Deus em Adão. O mundo moderno precisa ver a glória de Deus nos cristãos. Agora, como é que Deus pode refletir a sua glória em nós se a gente não tem tempo para Deus? Se Deus não é prioridade, a máxima em nós, não ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Aí diz o texto, olha, que nós precisamos contemplar como por espelho a glória do Senhor. E ao contemplarmos a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, dia a dia, quando eu separo esse tempo para contemplar a Deus, para conhecer a glória de Deus, para viver a glória de Deus, agora eu vou sendo transformado na imagem e semelhança de Deus. Lá a proposta do Éden, quando Deus criou o homem, foi: o homem será criado à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, quando agora perdemos a glória de Deus, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que nós somos destituídos da glória de Deus. Versículo 23 está escrito assim, olha, porque todos pecaram e todos perderam, ou todos carecem da glória de Deus. Então agora eu, que fui libertado do pecado, como a mensagem de ontem nos mostrou, fui libertado dos véus, agora eu vou contemplar a glória de Deus. E a glória de Deus vai sendo desenvolvida no meu caráter, vai sendo desenvolvida na minha personalidade, a ponto de chegar um momento em que todos que olharem para mim, eles não vão ver a mim, eles vão ver Jesus Cristo em mim. Foi o que Paulo disse no final da sua vida, não é? Filipenses, Gálatas 2:20, desculpe, Gálatas capítulo 2, versículo 20, leia comigo. Olha o tremendo desafio. Agora você quer chegar a esse ponto sem o Espírito Santo. Não tem lógica. Não existe esse processo de você ser aperfeiçoado sem o Espírito Santo. A glória de Deus é refletida em nós pela habitação do Espírito Santo em nós. Capítulo 2, versículo 20 está escrito, olha, logo, já não sou eu quem vive, mas Jesus Cristo vive em mim, e o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se deu por mim. Quando Paulo diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que você precisa orar sem cessar, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele diz que você precisa contemplar, ele está falando a mesma coisa. Ou seja, ele está dizendo que você precisa ter um tempo de qualidade para Deus, todos os dias. Todos os dias. Não é só no sábado, não é só no domingo, não é só na quarta, não é só no domingo, não é só na sexta, não é só na terça, não é só na quinta, não. É todos os dias da semana. Você precisa de um tempo de qualidade para ficar na presença de Deus. Eu gosto do testemunho de uma professora, que ela diz, quando ela vai orar, ela só começa a orar quando ela consegue pensar somente no eterno. A expressão que ela usa é do eterno. Então ela entra no seu quarto, ela fecha os olhos
E agora ela começa a desenvolver o desejo de ver o eterno, de contemplar o eterno. E a partir daí, quando os seus pensamentos saíram do trabalho, saíram da cozinha, saíram dos pratos sujos, saíram da conversa que não teve com os filhos, ou com um colega de trabalho, ou com o esposo, quando você se esvazia de todos os pensamentos paralelos, agora você entra na presença de Deus. E ao entrar na presença de Deus, Fernando Iglesias diz que nesse momento você conseguirá ouvir claramente o Espírito Santo falando com você. Muita gente hoje não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque não tem tempo. Esse tempo de qualidade que eu e você precisamos. Precisamos de um tempo de qualidade para contemplar a glória do Senhor. E como é que eu posso contemplar a glória de Deus se eu não conheço a sua palavra? Você sabia, por exemplo, que o Novo Testamento cita o Espírito Santo 163 vezes? Olha quanta mensagem, quantas referências eu já citei a vocês aqui, a todos nós, sobre o Espírito Santo só no Novo Testamento. E aí no Velho Testamento tem uma carrada, outra enxurrada de referências ao Espírito Santo. Porque, meu querido, nós precisamos, abrir a palavra. Lembra da mensagem, né? Da espada do Espírito. Você precisa separar um tempo para conhecer a Deus. E para conhecer a Deus você precisa abrir a palavra. Busque no livro do Senhor e leia. Aquele homem que estava encurvado precisava dia a dia separar um tempo para tentar ver o rosto da sua estátua. E ao contemplar a estátua, ele foi melhorando, foi sendo curado. Contemplando a Deus no dia a dia, que a gente vai ser curado de todas as mazelas, de todas as picuinhas, de todas as maldades, de todos os pecados acariciados, de todos os vícios. A gente vai ser curado pelo Espírito Santo. É na contemplação da glória do Espírito Santo. É na contemplação da glória de Deus, o Espírito Santo, que eu e você seremos transformados à imagem e semelhança de Deus. E aí quando a gente completar essa obra de aperfeiçoamento do caráter, da personalidade, a ponto de refletir a imagem de Deus, de não viver mais a gente, mas Deus viver em nós e de o mundo ver Jesus Cristo em nós, aí ele virá para reclamar a gente como seu. Aí Jesus Cristo, quando ele desenvolver em mim, em nós, o seu próprio caráter, a sua própria imagem, aí ele descerá dos céus e nos coroará com a vida eterna. Para isso, eu e você somos convidados e convocados a dedicar tempo de qualidade para Deus, todos os dias. Não permita que um dia sequer você não tenha tempo de ficar a sós com Deus. Lutero separava pelo menos 4 horas por dia. Daniel separava 4 horas por dia. Davi separava 3 horas por dia. Davi, no Salmo 51, versículo 17, ele diz: de manhã, de tarde e à noite, ele tinha tempo para ficar a sós com Deus. Você tem ficado a sós com Deus? Você tem melhorado cada dia o seu relacionamento com Deus? E aí você entende por que eu digo que não basta ir à igreja. Tem muita gente viciada em igreja, mas não tem vida, não anda com Deus. Não tem relacionamento com Deus. Os seus vícios, os seus hábitos, os seus costumes, não tem nada de espiritual. Então nós precisamos contemplar. A palavra de hoje é contemplar. E para você contemplar a Deus, você precisa de um tempo de qualidade. Não se esqueça de Romanos. Eu vou ler de novo Romanos capítulo 13, versículo 11, para a gente encerrar nossa mensagem de hoje. Eu faço questão de ler esse texto aqui para a gente encerrar a nossa mensagem de hoje. Romanos 13, versículo 11. Olha o que está escrito. Eu vou ler agora só o versículo 11, tá bem?
Olha assim. Digo a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertardes do sono de vocês, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando você creu no princípio. Deus está preocupado. Deus quer acabar com o sofrimento deste mundo. Você acha que Deus está feliz com as guerras? Com crianças passando fome? 3 bilhões de pessoas vão para a cama todos os dias sem ter o que comer. Ou que fez apenas uma refeição por dia, comeu apenas um pão por dia. Quando achou o pão para comer. Nós temos um mundo de miseráveis. Miseráveis em todos os sentidos. Os miseráveis, aqueles que desperdiçam o muito que tem e não divide com o seu próximo. E os miseráveis, aqueles que vivem na miséria ou das migalhas que caem em suas mãos aí, no famoso sistema assistencialista que o mundo criou para o pobre. E nós, inclusive, estamos vivendo num país de assistencialismo. Hoje existe cartão para tudo. E as pessoas hoje nem querem mais trabalhar, vivendo desse assistencialismo, e por isso o país está vivendo a miséria, sem se desenvolver em tecnologia, em indústria, em comércio, por causa do assistencialismo. Agora, não permita você ser uma pessoa miserável nos dois sentidos. E muito menos no sentido espiritual, a ponto de viver de migalhas, de sábado em sábado, de domingo em domingo, quando você vai na sua congregação, assiste alguém pregar, e você volta para casa mais vazio do que quando você entrou na igreja. Por quê? Porque você precisa ser convertido. Lembra da mensagem de ontem? Você precisa ser convertido. E para ser convertido eu preciso contemplar o Espírito Santo. Eu preciso contemplar a Deus face a face. Eu preciso de um momento a sós com Deus diariamente para que Ele fale comigo. Deus está ansioso para comunicar a você os planos que Ele tem para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de você, Renivaldo, João, Maria, Adriana, Selma. Deus sabe os planos que Ele tem para você. Agora, como é que você vai saber os planos de Deus se você não tem tempo para Deus? Se a gente não separa momentos a sós com Deus? Eu citei essas pessoas aí porque elas são mais... Mas se eu ofendi a qualquer uma delas, por favor, me perdoe. Por usar o seu nome como ilustração. Mas, por favor, o que o Espírito Santo está dizendo hoje é: pare de perder tempo e passe a ter tempo de qualidade com Deus diariamente, e aí você vai ver a sua vida ser transformada. Eu gosto muito das mensagens do Fernando Iglesias e do Alejandro Bonon, e todos os dois, eles, nos seus testemunhos, eles dizem: toda madrugada eles separam um lugar na sua casa e um momento, um tempo para ficar a sós, para ouvir a voz de Deus, para contemplar a glória de Deus. Eu tenho feito isso, eu tenho lutado com Deus, porque às 4 da manhã não é fácil a gente levantar 4 horas da manhã, porque muitas vezes a gente vai dormir 11 horas. Mas às 4 da manhã eu quero estar em pé, eu quero estar olhando na Bíblia, eu quero vendo as meditações, vendo a lição, para compartilhar com meus amigos, compartilhar com você. No dia a dia eu estou lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia de manhã, eu leio a Bíblia à tarde, justamente para que o Espírito Santo me encha da palavra, não só para mim, mas para compartilhar com você. Agora vamos parar de perder tempo, vamos buscar viver um tempo de qualidade com o Espírito Santo, na comunhão diária com Deus, na contemplação de Jesus Cristo. E aí você vai sendo transformado à imagem. Diz o texto, diz a história, que aquele rei se tornou ereto, e ele passou agora a ver a beleza do céu, dos pássaros, das estrelas, da lua, do sol. Ele passou a ser mais feliz quando ele passou a ficar em pé, ereto. É isso que Deus quer fazer para a gente, porque a gente tem que ver o sol da justiça que vai descer e vai nascer para a gente. Malaquias capítulo 4, versículo 1. O sol da justiça vai resplandecer e a gente vai ser transformado, e a gente vai viver para sempre na presença de Deus.
Você precisa dessa obra e o Espírito Santo está ansioso para realizar essa obra em você. Quer você hoje separar um tempo de qualidade para o Espírito Santo? Quer você separar um tempo de qualidade para manter comunhão com Deus, para contemplar a glória de Deus, para você ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Pai, diante de Ti. E preciso, Senhor, de um milagre em mim, para que eu pare de viver perdendo tempo, mas viva para a glória do Senhor, e que meu tempo com o Senhor seja um tempo de qualidade, de aprendizado, de contemplação da Tua glória, porque eu quero ser semelhante ao Senhor, eu quero refletir a Tua imagem, eu quero ser de novo criado, recriado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu quero ter o caráter de Jesus Cristo, eu quero ter a mente de Jesus Cristo. Então, por favor, Senhor, ajude-me e que o Espírito Santo realize esse milagre agora em todos nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.